Mamas doloridas, inchaço, pequenos nódulos e às vezes até secreção. Essas são algumas das características da displasia mamária. Não se trata de uma doença, mas sim um desenvolvimento exagerado das mamas que ocorre em mulheres com predisposição genética, normalmente ali no período menstrual, antes ou depois. Mas como saber se esses desconfortos realmente são um processo benigno e não trazem risco à saúde? Como não confundir, de repente, com uma coisa mais séria? É sobre isso que o Dr. Belarmino vai responder pra gente a partir de agora, no nosso quadro Saúde da Mulher. Meu querido Dr. Belarmino, seja bem-vindo. Boa tarde, Cíntia. Obrigada. Boa tarde, pessoal de casa. É sempre um prazer estar aqui. Eu é que fico muito feliz, fico muito contente. A gente vai falar de mamas. Inclusive, a gente vai fazer um autoexame aqui hoje. Odeio, você senta aqui e você vai mostrar a sua mama pra gente fazer exame. Pode ser? Brincadeira. Doutor Belarmino, é fácil as pessoas se confundirem, se assustarem com os sintomas de uma displasia, acharem que é algo mais sério? É interessante a gente pôr, é uma queixa muito frequente em consultório pelo fato de sempre se associar a câncer. Então, assim, para simplificar, a displasia mamária, ela ocorre quando há uma presença hormonal. Em que aspecto? A partir do momento que a menina passa a ser adolescente, ela vai ter o funcionamento ovariano e ela vai produzir estrogênio. Esse estrogênio vai ser recebido pelas mamas e vai começar a desenvolver. Como foi colocado ali na introdução do assunto, algumas glândulas absorvem mais por fatores hereditários, genéticos e outras menos. E a displasia mamária nada mais é do que o desconforto, não só no período pré-menstrual, mas durante todo o mês e que vem a se acentuar mais na TPM. Tem a ver com aquela dor aqui, ó, do lado de mamas. Minhas amigas de casa vão entender. A mama fica dolorida, Cíntia, às vezes chata, pesada. Depois a gente nós podemos até dissecar melhor o assunto. Mas de maneira geral, a paciente chegando no consultório falando assim: eu tô com dor nas mamas, eu respiro aliviado, fico tranquilo. Quando a paciente chega e diz assim: eu sinto algo diferente aqui, e aponta um caroço. Mas não dói, elas fazem questão de falar. Aí é mais preocupante. Me preocupa muito. E quando é uma dor, você está há quanto tempo com essa dor mamária? Há muito tempo. A displasia mamária, ela tem que fazer diferença com a dor mamária crônica, que é aquela mulher que trabalha, eventualmente, tem lesão de esforço repetitivo, ou que faz uma atividade física sem um acompanhamento. A gente já falou aqui, pode ser uma dor muscular, por exemplo. Exatamente. E o que ocorre? Com essa lera ou essa disfunção física, começa a irradiar da coluna, a inervação da mama vem da coluna, e ela, por esforço repetitivo, começa a ter uma irradiação. A dor não nasce na mama, a dor vem das costas, irradia para a mama, para o mamilo. E dá a impressão que está doendo a mama. Que está doendo a mama. E diariamente fazendo a mesma coisa, com esforço repetitivo, essa é uma dor crônica. É aquela que a mulher diz há muitos anos. Aí a gente pergunta sobre o dia a dia dela, é isso aí. E outra situação, para diferenciar da displasia mamária, é aquela menina que começa a tomar o anticoncepcional, que não foi ao ginecologista, que não foi feito um perfil hormonal para ela adequado, e ela está tomando uma dosagem acima, ou então ela está estimulando a mais a mama dela. Outra situação, como é ação hormonal, mulheres na menopausa não vão ter displasia, porque dependem da presença do hormônio, seja fitoterápico ou não. E uma senhora que está fazendo reposição hormonal, ali entre 45 e 55 anos, que chega com muita dor, o que a gente tem que pensar? Que não está sendo a reposição adequada, está sendo a mais, o estímulo está maior, né? Agora vamos falar da displasia em si. A displasia em si, ela é fisiológica, ela ocorre porque, eu acho que tem uma imagem, poderíamos até tentar mostrar só para... até vai lá, ele pode levantar ou daí ainda não? Para a gente poder, só explicar como é que funciona a parte da mama. Para entender como é que é a mama por dentro, é isso? Perfeito. Então, assim, ó, aqui tem a camada muscular, né? Aqui é a parte da gordura e aqui as glândulas. Então, o que ocorre? Esse hormônio que a gente estava explicando, ele entra dentro dessas glândulas, feito um cachinho de uva, e essas glândulas passam a se dilatar. Chegando a tocar nessa parte da gordura, ela infla, feito um balão de gás, a mesma coisa. Cada partezinha dessa infla. E aumenta a sensibilidade. Como saber se é só da TPM ou não?
Palpação da mama deve ser feita no período pós-menstrual. Por quê? No pré-menstrual há uma retenção de líquido de 1 litro a 1,5 litro em todo o corpo feminino. E na mama especificamente em torno de 500 ml. Aí vai dar ml. alteração na hora de apalpar. E vai dificultar, porque vai inchar. Essa parte aqui ela vai inchar e ela não vai deixar facilitar. Então assim, sempre tentar o autoexame em casa e depois do período menstrual. Tipo 3, 4 dias Quem toma após. comprimido sem parar, como é que faz? Não menstrua, não vai ter esse problema, não vai sofrer de displasia. Não vai ter esse problema. Bom, e o que ocorre também, Cíntia? A absorção de muito sal faz com que também haja um inchaço maior e comprimindo. Aqui, essa gravura ela não mostra, mas no meio dessas glândulas existe uma inervação. E com esse inchaço, quando a garota, a mulher, com vida hormonal ativa, seja dos 12 até os 45, 50 anos, ela tem esse processo de absorção, ela comprime a inervação que passa entre as glândulas. Daí a dor. A dor ela vai ser permanente o mês inteiro, sendo que no período pré-menstrual ela vai aumentar. Então, isso é uma displasia mamária. Já o caroço de mama é quando uma dessas glândulas ela passa a ficar mais saliente e geralmente é de um lado só que não dói. Aí é o que é mais preocupante. É muito preocupante. O caroço que não dói. O caroço que não dói tem que fazer uma biópsia para ter certeza se é um tumor ou não. O excesso de anticoncepcional, doutor, o senhor falou antes ali, a mulher que está fazendo uma reposição hormonal pode estar tomando hormônio errado. Aí a pessoa toma o comprimido sem parar, por exemplo, né? Sim. Esqueceu lá 2 dias, não menstruou, mas voltou a tomar, não menstruou naquele tempo. Pode trazer desconforto? Certo é parar, menstruar, desinchar e aí voltar a tomar? Para quem faz uso contínuo, 72 horas de pausa é o ideal, né? Cuidar nesse período, aí desce a menstruação e a mulher reprograma o sistema hormonal dela. Porque se tomar em seguida pode também trazer desconforto no seio. Sim, porque o corpo quer desprender do líquido contido não consegue. E na verdade a gente está bloqueando, então vai acentuar esse desconforto mamário. E só fazendo um adendo, numa época de prótese e tudo mais, a prótese, pessoal, sempre deve ficar ou aqui atrás do músculo ou atrás da glândula. Se algum profissional sugerir colocar sobre a glândula, não. Porque depois nós não vamos conseguir ver a fazer acompanhamento na mamografia. Certo. Tá? Então deve ficar aqui atrás. Pode ser secreção, né, doutor? Mas podemos falar sobre isso depois do intervalo? Podemos, com certeza. Podemos? Com certeza. Tem casos ali de mulheres que falam que chega a sair uma secreção pelo bico e que o bico do seio fica sempre como se fosse arrepiado. Em resumo, foi assim: dor mamária bilateral menos preocupante, unilateral sem dor com a presença do caroço alarmante e de esforço repetitivo crônica, mudança de hábito. E podemos conversar sobre secreção na sequência. Vamos falar no próximo bloco, então, de secreção e do bico do seio arrepiado. Tem gente que mandou e-mail com essa dúvida, sim, tá? Legal. A gente volta já, não sai daí. E a gente continua com o nosso quadro Saúde da Mulher, com o meu querido doutor Belarmino aqui tirando as nossas dúvidas. E a gente está falando de displasia mamária, um desconforto, um inchaço, uma dor que muitas mulheres acabam sofrendo e que não é maligna, é benigna, que passa, que vai, que vem. E aí a vitamina E é um bom coadjuvante nessa história? Sim, sim. Nesse processo da absorção hormonal, há também, quando a garota, a mulher ou a senhora passa a fazer uso de muita substância com sódio, com sal, vai fazer com que aumente o preenchimento da glândula e ela expanda mais, fazendo com que tenha mais dor. A vitamina E, ela cria uma película ao redor da glândula, dificultando a absorção, a entrada de muito líquido ou fluidos dentro da glândula, por isso que ela é muito indicada para quem tem dor mamária decorrente de displasia mamária. Tem gente que relatou, doutor, o bico sempre arrepiado do seio, né, que para muitas mulheres é bem constrangedor, como falam por aí vulgarmente, o farol aceso, né, então por isso que eu digo, meninas, comprem sutiã com uma espuminha, um enchimento que nunca mais vocês vão passar por essa saia justa. E outras reclamam que também nesse período elas têm sai secreção do bico então, do seio. Assim, conforme a gente havia comentado anteriormente, o fato de ter essa hiperação hormonal fazendo com que comprimam as glândulas, vai fazer com que haja a possibilidade de ter secreção. E o mamilo é uma conjunção, a gente poderia comparar, deixe-me ver, é um feixe de nervos que se agrega no mamilo. A mama vem com vários pequenos nervos. Fecha no mamilo. E fecha num cone, na ponta de um cone, todos confluem. Porque a sensibilidade está ali. E é uma zona erógena, e é muito interessante, é melhor ter essa sensibilidade do que não tê-la, porque na parte de preliminares,
para se chegar a um orgasmo, é muito importante essa ação. Mas a mulher com displasia mamária, ela pode ter o bico do peito ereto com maior frequência pelo fato dessa compressão e retenção de líquido. Ou seja, como está ocorrendo um processo congestionante interno, muita retenção, está tudo muito congestionado, obviamente que o mamilo também vai ficar mais proeminente. Porque toda a inervação ele vai vir mais para fora. Ali, né? E como é um local inervado e é vulnerável a troca de temperatura, calor, frio, volta e meia. E isso acontece também conosco. E também, deixar bem claro, é raro, mas também existe câncer de mama masculino, né? Existe, sim. Então, esses choques térmicos fazem com que o mamilo da mulher possa ficar ereto e mais ainda quando a mulher tem uma displasia mamária, ou está tomando um anticoncepcional inadequado, ou está fazendo uma reposição hormonal inadequada, que está acelerando esse processo. Outros fatores assim que agravam bastante, que a gente vê, é que mulheres que têm displasia mamária, elas geralmente têm que dormir com o sutiã para manter a estrutura mamária, porque qualquer movimento a mais... Segura a mama, como se fosse assim, né? Dá uma sensação de conforto. Até há pouco a gente estava comentando aí, tem mulheres, e você comprovou isso aí, que até com a queda d'água, no banho convencional de chuveiro, dá desconforto. Então, assim, para mostrar o grau de sensibilidade que as mamas têm e a importância delas, não só para o aleitamento, não só para a estética, mas assim, como um termômetro hormonal. E quando tem secreção, é interessante que a mulher vá ao ginecologista dela. A gente consegue fazer, sim, ter uma coleta desse material e é mandado para uma análise. Às vezes, essa secreção ela poderá, numa porcentagem mínima, ínfima, mas representar algum outro significado. Então, o que é feito? É pego no próprio consultório com luva, se aperta o mamilo, se põe dentro de um frasquinho, se manda para o laboratório para fazer uma análise. E a gente tem como bloquear. Sendo benigno, você bloqueia. E se tiver que fazer alguma coisa a mais, o que eventualmente possa ser? Pode ser, às vezes, quando for um líquido de amarelo esverdeado, claro, não houver sangue ou pus, sangue ou pus sempre preocupante. A gente tem que investigar um pouquinho mais. Bico do seio que não arrepia é preocupante, doutor Bellarmino? É preocupante porque ele tem pouca inervação e provavelmente essa mulher ela não tem esse mamilo como uma zona erógena e ela poderá ter dificuldade para amamentar. Porque a pega, a sucção, é feita pelo tamanho do mamilo também. Então, aonde no pré-natal, que foi um tema anterior, a gente já procura explicar para a mãe, examinar da mama. Exatamente. E o mamilo, quando ele é muito pequeno, supostamente que sendo mamilo, a gente pede para a mãe fazer movimentos exteriores para tentar ele ficar elevado. Que ele possa sair. A gente também recebeu pessoas perguntando sobre o mamilo muito grande. É o contrário, de mulheres que têm um mamilo muito grande que sentem até vergonha. Principalmente quando está arrepiado. E assim, a displasia mamária, ela não guarda relação com o tamanho da mama com volume, nem grande nem pequeno. E o mamilo também não tem significado clínico para melhor ou para pior. Às vezes a mulher tem pouca mama e o mamilo mais pronunciado. Na verdade, ela vai ter uma zona erógena melhor ali. Agora, para ela não passar por constrangimento, é o ideal utilizar um acessório que não deixe muito marcado esse mamilo. Claro. É a mesma coisa como mulheres que têm pequenos e grandes lábios muito salientes e que ao colocar um biquíni... Queria propor isso para a semana que vem já. Então... Pode ser? Já leu a minha mente, doutor Bellarmino. Vamos falar na próxima semana, daqui a 15 dias, sobre a questão do tamanho do clitóris e dos lábios? Pode ser? Vamos lá, fechado. Porque tem muita mulher que também tem vergonha. Tem o medo da autodescoberta, né? E a comparação, como acontece com os meninos, as meninas também, o volume da mama, uma série de fatores. Mas... é preocupante o fato, assim, no caso, a mulher não ter a sensibilidade, mas ela pode se autoestimular e fazer passar a ter estimulação. Obrigado. Ui, que rápido que passa, né, doutor Bellarmino? Quando a gente está aqui... Mas, Cíntia, a gente tem que levar um projeto para fazer algo E eu acho que esse quadro, quando a gente fala sobre isso, tinha que terminar perguntando, né? Foi bom para você? Foi. Tinha que ser assim, né? Já que a gente fala de saúde da mulher e também de sexualidade. Doutor, obrigada, adorei. Obrigado, eu sempre. E foi bom para você? Foi ótimo. Para mim foi. Vamos embora. Daqui a 15 dias a gente fala, então, sobre o que a gente já disse antes. Tamanho dos pequenos e grandes lábios. Pode ser? Podemos falar de estética sexual. Fechado.